Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez na noite de hoje. Quem gosta de planejar as coisas aqui? Olha, Capricorniano, sério? Eu sou capricorniano falso, então eu planejo muito. A gente vai falar um pouquinho do planejamento reencarnatório. Eu queria começar com uma história que está no livro Reencarnação e Imortalidade, que é a história de Estela. Essa história conta que Estela foi uma senhora que desde muito cedo passou por uma série de dificuldades, também por problemas familiares. Ela precisou cuidar sozinha da filha pequena e desde cedo ela precisou trabalhar para poder conseguir manter suas despesas. E um grupo de amigos sugeriu que ela passasse a trabalhar na área de enfermagem. Ela aceitou, conseguiu se formar, começou a trabalhar. E certa feita, ela recebeu uma proposta de emprego. Uma proposta de emprego em uma casa de uma família muito rica, onde ela teria, além de um bom salário, um local, como se fosse uma casinha ao lado da casa dos patrões, onde ela poderia conviver com a filha dela. Isso seria um emprego que ajudaria muito na situação que ela estava. E lá ela foi. Na primeira vez que ela viu o paciente que ela iria cuidar, a sensação foi de nojo. Era um senhor, aproximadamente 57 anos. Ele estava no canto do quarto, no meio do quarto ali, dentro de uma jaula. Ele não conseguia se cuidar, ele não tinha controle das funções fisiológicas, então o ambiente estava num imundície só. Ele rasgava toda a roupa, então ele andava praticamente nu. Ele não queria que alimentasse, ele não queria nada, totalmente desequilibrado mentalmente. Ela olhou para aquilo, primeira reação de nojo, de medo, mas não falou que iria conseguir enfrentar aquilo lá. Entrou onde ele ficava, naquela jaula que ele ficava, começou a limpá-lo, começou a cuidá-lo e não resistiu, ela vomitou e saiu correndo lá daquele local, saiu correndo de longe daquele senhor. Mas ela precisava continuar e ela resolveu buscar uma orientação. Na época, eu não lembro o nome do médium que conta essa história, mas o médium orientou ela da seguinte forma: não era a primeira vez que aquelas duas pessoas se encontravam. Elas já haviam se encontrado em duas ocasiões diferentes. Uma onde ele foi filho dela, e uma outra, de onde vem todo esse nojo que ela sente por ele, que não é somente da situação atual que ele estava, onde ele era um homem muito rico, mas naquelas regiões que se tinha várias mulheres, aqueles haréns, então ele fazia de tudo com as mulheres que ele tinha e ela era uma delas. Então daí veio também aquele nojo, aquele asco. E mais importante do que isso, ele falou para ela que era mais uma oportunidade que eles tinham de juntos tentarem se reconciliar. E que se ela não quisesse fazer ali agora, tudo bem, mas eles continuariam voltando e voltando até que eles conseguissem se acertar nas diversas questões que eles tinham. E um outro ponto importante também, que ele falou que ela estava preparada para aquela atividade, porque ela, numa outra encarnação anterior também, ela havia sido uma enfermeira que cuidava de crianças e doentes também, leprosos e assim por diante, ou seja, ela já tinha o preparo necessário para aquilo. E que se ela agisse com muito amor, o doente iria responder às requisições dela. E assim ela fez. Retornou, fortalecida, mais fortalecida, e conseguiu, com seus cuidados, com seu carinho, com seu amor, fazer com que aquele doente, quando ela chegou, era quase que um bicho, se tornar uma pessoa nas condições que ele podia, mais acessível, que se mantinha limpa, de certa forma até sociável. Então foi a tarefa dela naquela encarnação. A gente vai falar um pouquinho por que os elementos que eu tenho nessa história que falam de planejamento. Por que eu falo de planejamento? Mas antes disso, e a última frase que está lá, o reencontro de ambos na presente encarnação visava o perdão mútuo, ajustando-os perante a lei de Deus. E eles conseguiram naquela encarnação aquele reajuste. O que a gente planeja, pessoal? A gente vai voltar um pouquinho na história daqui a pouco. O que a gente planeja? Eliane, você falou que planeja. O que você planeja? Tudo. Tudo? É tudo que está ao meu alcance.
Abastecer dispensa. Abastecer dispensa e falar alguma coisa, casar, ter filhos. A gente planeja, né, os nossos projetos no trabalho, em casa, onde quer que seja. A gente planeja o nosso orçamento. A gente planeja nossos filhos, como é que a gente vai viver, quantos filhos a gente vai ter. A gente planeja férias, né? Roberto, eu estou sumindo o tempo, acho que ele está de férias. Tudo bem. Se a gente planeja tudo isso, será que a gente não planeja para nascer? Será que a gente não ajuda nessa coisa que é tão importante, que é a nossa encarnação? Será que todo mundo ajuda? Será que alguém ajuda mais? Será que alguém ajuda menos? É tudo isso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje. E voltando à história de Estela, ela tem alguns elementos muito importantes que têm a ver com o planejamento encarnatório. A nossa encarnação, ela traz, por exemplo, muitas coisas de coincidência, né? Não acontecem muitas coincidências na nossa vida? Na dela, aconteceu. Já 2 vezes os caminhos dos dois haviam se cruzado, e mais uma vez eles se cruzaram ali. Que coincidência, né? Ela foi cuidar justamente dele. Sugestões dos amigos, onde falaram para ela para trabalhar na área de enfermagem, para que ela tivesse condições de se preparar também para poder auxiliar aquela pessoa. Ou seja, as tais coincidências, as sugestões de amigos que chegam para a gente, pedindo ou orientando que a gente faça alguma coisa. Preparo anterior, numa outra existência na Palestina, ela cuidara de crianças defeituosas e, portanto, estava habilitada para o trabalho junto ao paciente. Então, até uma encarnação anterior serviu de preparo para que ela pudesse fazer aquele trabalho naquela encarnação. E, obviamente, livre-arbítrio. Ela podia simplesmente ter saído daquele quarto naquela hora e não voltado nunca mais. Era uma escolha dela. Ela não fez. E com isso ela conseguiu fazer o resgate necessário. Perguntas? Curiosidades? Podem perguntar. Agora, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de escolhas. Então aqui eu tenho as minhas escolhas. É muito diferente de eu falar de um certo, determinismo. Eu não sou guiado por um destino que alguém escolheu para mim. Eu sou guiado pelas minhas decisões. E o planejamento serve para que essas decisões e para que o preparo que eu fiz para essa vida me conduza ao melhor enquanto aqui eu estiver. Então, eu não planejei cada detalhezinho do que vai acontecer comigo naquela encarnação. Eu não escolho tudo o que vai suceder comigo no mundo. Eu escolho grandes coisas. Eu escolho família. Eu escolho que região que eu vou encarnar. Eu escolho tipo de trabalho que eu vou ter, né? Eu escolho que tipo de conhecimento é necessário que eu mantenha comigo nessa encarnação para poder facilitar a minha encarnação. Tudo isso eu escolho. Mas eu não escolho que tal dia, tal hora eu vou sair, me distrair e vou bater meu carro. Isso é uma consequência, muitas vezes, daquilo que eu vou fazendo naquela hora. Né? Então a gente não pode falar que cada coisinha que acontece comigo é um determinismo, que eu escolhi cada coisa. Não, eu escolho grandes coisas. Então eu não prevejo tudo que sucede com a gente no mundo. São as nossas escolhas que fazem com que as coisas aconteçam. Até aí, tudo bem? E muitas vezes a gente se pergunta, Kardec perguntou na questão 262, como é que pode um espírito lá atrás, simples, ignorante na sua origem, conseguir fazer essas escolhas? E é por isso que os espíritos respondem que, enquanto eu sou uma pessoa que sou ainda aprendiz, eu vou ter sempre alguém para auxiliar nessa minha escolha. Então os espíritos menos evoluídos são mais auxiliados nessa questão da encarnação. A gente vai ver depois também, só adiantando um pouquinho, de verdade, os espíritos mais no começo da sua existência é quase que uma coisa mecânica, gerido pelas leis da natureza, de hereditariedade e assim por diante.
Não tem esse planejamento, como a gente vai estudar aqui melhor hoje, que a gente pegou no livro Missionários da Luz. Então, esse aí já vem do livre-arbítrio, do desenvolvimento do livre-arbítrio. Exatamente, muito bem. À medida que eu cresço, que eu aprendo, que eu conquisto mais liberdade, ou seja, o meu livre-arbítrio ele se amplia, eu consigo influenciar mais naquilo que vai acontecer comigo. E como é que eu escolho essas provas, né? Eu escolho essas provas, eu escolho o que eu quero, de acordo com aquelas que possam me servir melhor, segundo as faltas que eu fiz e aquilo que eu mais possa progredir. Percebe que para alguém vir aqui escolher alguma coisa que possa me ajudar mais, de acordo com as faltas que eu cometi, quer dizer que eu já tenho que ter um certo discernimento. Não vou falar nem evolução, seu espírito, não. Discernimento. Já tem que ter algum conhecimento, uma certa cultura, e entender melhor aquilo que eu preciso para a minha encarnação. E é assim que acontece. Então eu escolho de acordo com aquilo que vai ser mais útil para mim. Sempre. Às vezes eu exagero, né? A gente teve casos nos livros de André Luiz, que os mentores até aconselham a pessoa a não ir tão profundo assim, né? Às vezes a pessoa quer, ela acha que dá conta, muitas vezes consegue, às vezes não consegue. E aí teremos às vezes mais faltas e vamos demorar um pouco mais. Oi? Demorar um pouco. Ou demorar um pouquinho mais, ou então aprender de uma outra forma também. Então, como é que será que é o planejamento encarnatório de um espírito que está nessa condição aqui? Já hominídeo, né? Já com o espírito, mas como é que será que é o tipo de escolhas que ele tem? Quase nenhuma. Ele não tem discernimento, ele não tem condições de fazer isso. Ele, como eu comentei, todo o processo de formação do corpo, todo o processo de como será a vida dele é quase que uma questão de hereditariedade, de coisas do meio que ele vive, a necessidade de caçar, a necessidade de sobreviver. Isso é a vida dele. É a partir daí que ele começa a aprender. Do outro lado, como é que será que foi o planejamento, uma imagem aqui representativa de Jesus? Será que ele ajudou alguma coisa? Será que ele tem condições de fazer praticamente tudo sozinho? Praticamente tudo sozinho. O texto que baseou essa parte aqui está no livro Evolução em Dois Mundos. E lá ele fala que espíritos com uma certa evolução, eles conseguem eles próprios plasmar como é que vai ser o corpo deles, sem toda a ajuda que a gente vai ver que vai acontecer no caso que a gente vai estudar aqui hoje. E entre esses dois senhores aqui, pode-se dizer assim, existe milhares, milhões de situações que vai desde o homem mais inferior até aqui o homem mais superior que a gente conhece. E para cada um desses casos é feito de uma forma diferente. Para cada um desses casos há um apoio de uma melhor, maior ou menor, há um determinismo maior ou menor, há uma participação do espírito maior ou menor. A gente está em algum lugar nesse meio do caminho aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem condições já de auxiliar, de alguma forma, dar um pitaquinho como é que vai ser a sua vida, né? Então pode falar mais que não pediu para nascer, não queria vir nessa família, né? Que a gente ouve muito isso daí às vezes. E o trabalho que a gente vai mostrar agora, ele é desse projeto Imagem, do Américo Suceno, e ele faz alguns desenhos de vários livros das obras de André Luiz, principalmente de André Luiz, tem do Chico também, alguma série de coisas. E aqui ele está contando no livro Missionários da Luz, o caso da reencarnação do Segismundo. Muitos aqui já devem ter lido. A gente vai tentar lembrar de alguns aspectos desse caso, como que se dá o planejamento em várias situações. Lembrando que estou falando aqui de um caso específico, que está entre aqueles dois senhores que eu mostrei no último slide. Está ali no meio. Vou pegar uma colinha aqui, de vez em quando a gente esquece de alguns nomes ou de algumas coisas importantes para a gente falar. Aqui nós estamos na primeira cena
onde Herculano encontra Alexandre e André Luiz. Alexandre, do Missionário da Luz, é uma das pessoas que mais trabalham, André Luiz mais trabalha com ele nesse livro. O Herculano, ele conta a história de um amigo dele que ele precisa auxiliar, que é, não me pergunte qual é esse nome, o Segismundo. O Segismundo, ele está desencarnado e ele precisa reencarnar junto a Adelino e Raquel. Adelino e Raquel serão os futuros pais dele e, numa encarnação anterior, se envolveram, não na última encarnação deles, mas numa encarnação anterior, eles se envolveram numa questão onde o Segismundo assassinou Adelino e, em consequência disso, a Raquel acabou tendo que morrer no prostíbulo. Então, toda essa história que aconteceu através de um duelo, foi num duelo que isso aconteceu, isso vai começar a ser desenrolada e desenvolvida nessa vida agora. Adelino se comprometeu juntamente a Raquel a receber o Segismundo como filho. Mas quando aqui reencarnou, obviamente devido ao esquecimento, ele não está mais tão interessado em receber o Segismundo. E está na época dos dois se encontrarem novamente. A gente vai ver como é que isso se desenrola, mas ele não está propício a receber mais um filho. Ele já tem um filho e não está querendo trazer esse outro filho com ele. E aí André Luiz, muito curioso, pergunta para o Alexandre se ele não pode auxiliar nesse processo, ele queria aprender com esse processo. E o Alexandre falou, ótimo, você pode sim, só que para você aprender, para você poder ajudar, você precisa aprender primeiro. Então isso é uma lição para a gente também, né? Não adianta eu querer simplesmente fazer alguma coisa se eu não tenho ainda capacidade para aquilo. Então André Luiz, para poder auxiliar nesse processo e não ser uma pessoa só observando e atrapalhando às vezes, ele foi levado por Alexandre a um departamento que faz planejamento encarnatório, que é no Ministério do Esclarecimento. Então ele foi fazer um estágio no Ministério do Esclarecimento para se preparar para a tarefa que viria depois. Então a gente precisa ter base, a gente precisa ter conteúdo, né, para poder trabalhar. E aqui é Alexandre chegando com o André já no Ministério do Planejamento, no Departamento de Planejamento de Encarnações. E essa cena aqui ela é descrita no livro de uma forma muito interessante. E o desenhista acabou não colocando aqui. Se vocês lerem no capítulo, eu acho que vocês podem entender por quê. Existem duas estátuas aqui nessa entrada, do corpo humano masculino e do corpo humano feminino. Praticamente todo em funcionamento, com cada órgão, com cada vaso, com cada pulso elétrico passando. Então, é uma homenagem mesmo ao corpo humano, que é uma oportunidade que a gente tem para reencarnar e para auxiliar no nosso desenvolvimento. Então, o corpo é muito respeitado aqui, né? E a gente fala que, a gente não pode nunca falar isso, mas não é só o espírito que importa, a gente precisa desse corpo, senão a gente não vai evoluir, a gente não vai reencarnar. E nesse departamento, eles têm exatamente isso, essa gratidão pelo corpo que Deus preparou para a gente poder estar aqui reencarnado. E aí, esse rapaz aqui é o Josino, é um dos responsáveis pelo departamento. Ele apresenta o Manassés. O Manassés tem cara de estagiário que não sabe nada, mas é uma enciclopédia, isso que fala André Luiz, né? Então, Manassés é a pessoa que vai auxiliar o André Luiz nesse estágio dele, ensiná-lo e mostrar para ele como é que são as coisas. E a gente vai ver aqui uma série de casos de planejamento de reencarnação, onde a gente percebe que nem sempre o melhor corpo é o corpo mais bonito ou o corpo mais perfeito, mas é o corpo que a gente precisa para poder reencarnar e desenvolver o que a gente precisa. E eles foram para o que eles chamam do pavilhão dos desenhos. E na entrada do pavilhão dos desenhos, eles encontram o senhor Silvério, que é esse senhorzinho aqui. Lembrando que a gente tem a forma que a gente quer ter no mundo espiritual, né, se a gente tiver condições. Então o senhor Silvério gostava de se aparecer para entrar aqui um senhorzinho mais velho também. Tá? Então o senhor Silvério, ele estava um pouquinho hesitante, um pouquinho com medo da reencarnação, mas o Manassés foi animando, mostrando a importância que ele tinha da reencarnação, e ele falou que ele estava feliz
por ele ter aceitado uma sugestão dos amigos que estavam planejando a encarnação dele, de ter um corpo com um pequeno defeito na perna. E aí, falando que com certeza ia atrapalhar um pouquinho nisso a encarnação dele, por esse defeito, mas seria muito útil para ele depois. E ele concordou, dizendo, ele fala exatamente isso, que era bom para frear um pouquinho a vaidade. Ou seja, possivelmente ele foi uma pessoa que, por causa da vaidade, ele falhou em alguma encarnação. Então, para que isso não voltasse, foi uma das formas que os espíritos que auxiliaram essa encarnação dele viram para que ele pudesse dominar essa vaidade dele. E aí ele pergunta para Manassés quanto tempo que aquele corpo ia dar para ele. Olha que interessante, né? Você sabe até quanto tempo, teoricamente, você vai poder viver. E ele fala, não venha para cá antes dos 70 anos. E aí Manassés explica o conceito de completista, que eu não sei se vocês já ouviram, que é o quê? É a pessoa que consegue usar o corpo em toda a sua plenitude e consegue, numa encarnação, aproveitar todas as oportunidades que aquele corpo lhe daria. Esses são os completistas. Então, por isso que ele fala, não volte aqui antes dos 70 anos. E ele fala também no livro que os completistas recebem um prêmio. Eles podem escolher um corpo na próxima encarnação perfeito, sem defeito algum. É o prêmio que eles têm para isso. E aí o André Luiz questiona, não, legal, né? Então eles devem escolher os melhores corpos que podem, os mais bonitos, os mais vistosos. E ele fala que não. Eles escolhem normalmente os mais fortes que podem auxiliá-lo mais na encarnação. Por quê? Essa coisa de escolher o mais bonito é coisa de espírito como a gente, né? Vaidoso, que não quer saber, é só se mostrar. Não, eles escolhem o que vai ser mais útil para eles, mais fortes e mais saudáveis, para que ele possa continuar trabalhando na encarnação dele. Depois, eles encontram assim. Aqui é só uma visão geral desse cara aqui, nesse ponto aqui, onde eles têm uma série de fotos, figuras, desenhos, onde eles estão estudando corpos e como que vai ser. São planos para próximas encarnações, vários espíritos que vão reencarnar. Então é planejado nesse nível de detalhe. E agora, computador, né? E aí lembra que a pessoa que fez o desenho, né, é a imaginação dela também, né? Então, mas isso descreve bem como é que estaria lá no livro. Então aqui mais um pedaço dessa sala, desse salão aí com várias pessoas trabalhando nesse. Milhões de pessoas encarnando. Sim. Lembrando que aqui é só uma colônia, né? Tem várias colônias fazendo esse tipo de coisa. E aqui eles encontram a Anacleta. Ela não está representada aqui, mas a Anacleta é uma senhora que vai reencarnar. E o Manassés a elogia muito que ela vai reencarnar com 4 crianças. E ela, quando recebe essa elogia, já fala, não é mérito nenhum, porque aquela que não cuida como mãe, como deveria dos filhos, e eles se perdem, precisa retornar para auxiliá-los novamente. Então foi isso, é mais ou menos assim que ela fala. Então, ela vai, e ele pergunta se ela está feliz com o corpo dela, e um ponto interessante, estou feliz com o meu e com os dos meus filhos. Antes da mãe reencarnar, já havia o planejamento do corpo dos 4 filhos dela. Olha como é que são as coisas, olha como é que as coisas são construídas. Meninos esses que ainda estavam em zonas inferiores, eles acabaram, através das facilidades, do excesso de zelo e de carinho dos pais, aqui ele fala mais da mãe no caso, eles acabaram se perdendo muito cedo, acabaram desencarnando muito cedo. E aí, como é que são os corpos que a mãe pediu para os filhos? Ela vai ter 2 filhos paralíticos, um com problemas mentais e uma filha um pouco desajustada, mas que vai ser ela que vai auxiliá-la na viuvez precoce. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas a mãe está planejando a encarnação dela e dos filhos e pede que os filhos venham com esses problemas. Ela pede e é necessário para poder ter reajustamento dos 4. Ou seja, é o nosso filho. Ele veio perfeito? Veio.
Ah, mas ele tem um problema, ele é paralítico. Ele veio perfeito. É o corpo que ele escolheu, no caso aqui ele não escolheu, foi a mãe que escolheu para ele, ele não tinha condições daquilo lá, mas é um corpo perfeito para ele, para a necessidade dele. A gente não pode esquecer nunca desse tipo de situação. A gente vai ver outros casos aqui também. Esse caso é ele não fala o nome da moça aqui, mas ela estava chegando lá para pedir um defeitinho na tireoide. Para quê? Ela não queria ter um corpo bonito demais. Ela não queria ter um corpo que pudesse atrapalhar ou desviá-la moralmente. Porque o foco dela era outro. Ela queria estudar, ela queria fazer outras coisas. Então ela não queria cair novamente o corpo bonito atrapalhando a encarnação dela. Então, às vezes a gente reclama, né? Da dificuldade que a gente tem às vezes de manter o corpo perfeitinho e assim por diante. Engorda até de respirar. Não estou falando aqui que a gente tem que se cuidar, é óbvio que tem. Mas às vezes as pessoas têm essas dificuldades por alguma necessidade. E devagarinho a gente precisa entender que tipo de corpo que a gente quer, que a gente precisa, que tipo de corpo que a gente precisa ter. Né? Estou falando no meu caso que eu estou mais gordinho do que eu precisava. Mas a gente não pode ser tão radical com relação a isso. Tem que ser forte. Tem que ser forte, exatamente. Forte. Mas no caso da mãe, eu acho que é muito mais importante a gente perceber isso, né? Toda criança nasce com um corpo perfeito. E o pai não entra nessa escolha? O pai, nesse caso aqui, eles não falam muito do pai. Nesse caso aqui dessa mulher. Então, talvez ele não seja importante. Sim, outros casos sim. É que nesse caso aqui eles não comentam do pai. Mas com certeza o pai deve estar inteirado do que está acontecendo. Exatamente. Só comenta que ela vai ficar viúva cedo. Vai morrer, né? Participa do Exatamente. não vai ser, a canção sua. É mais ou menos Mas assim. é tão de fazer Mas o pai, ele tem participação sim. Sim, o pai é importante, ele tem participação sim. A gente vai ver isso muito no caso do Segismundo aqui, como que eles precisam trabalhar o pai para que a encarnação possa acontecer. Isso, exatamente. Aí tem o caso de um outro amigo do Manassés, que há 100 anos ele cometeu um crime que ele matou uma pessoa a facada. Né? Então ele já estava redimido, ele já tinha feito uma série de coisas boas depois disso. Na época desse assassinato, o espírito ficou muito revoltado com ele e ele acabou morrendo com esses pensamentos do espírito em cima dele que o prejudicaram. Mas agora está na hora desse resgate. E aí ele matou uma pessoa a facadas. Obviamente ele vai morrer a facadas na próxima encarnação, certo? Certo. Mas ele vai precisar nascer com um probleminha no estômago que em uma determinada época da vida dele vai causar uma úlcera que vai acompanhá-lo até o fim da vida dele. Então é a forma do resgate, que não precisou ser igual, mesmo porque eu nunca vou ter alguém para vir aqui me matar para poder ajudar o resgate de outros, não existe. Não precisou ser violento, porque Jesus já falava, né, que a caridade cobre a multidão de pecados. Então eu não tenho olho por olho, dente por dente. Eu tenho o resgate de acordo com aquilo que eu vou fazendo, trabalhando e aprendendo e me modificando. Eu tenho resgates proporcional àquilo que eu preciso fazer. Tudo bem? E aqui está André e Alexandre, para encontrar Herculano na casa dos nossos personagens principais, o Adelino, a Raquel, o Segismundo, que ainda não mora aqui, mas já está ali por perto, e o Joãozinho, que tem um filhinho pequeno também, o menininho. Tá? Quando eles chegam na casa, percebam a afeição do Adelino. Ele está cabisbaixo, ele está manosclado, ele não consegue nem conversar direito com a esposa. E essa atitude dele, esse estado de espírito dele, me preocupa muito, né, os amigos que vieram auxiliá-lo. Porque ele não responde, a esposa pergunta como é que estão os negócios, ele fala que está tudo bem, se ele vai viajar, ele fala que não sabe. Ou seja, ele está bem curto e grosso, né? Preocupado com outras coisas.
E aí, quando eles chegam perto do Joãozinho, e aí eles começam a influenciar o Joãozinho, que vai conversando com a mamãe. Mamãe, por que o pai está triste? Ah, meu filho, ele está triste por causa dos negócios. Ah, mas o que são negócios? Negócios são as lutas do dia a dia que a gente tem. Ah, mas papai fica feliz quando está nos negócios? Fica. Por que ele não fica feliz quando está em casa? Então esse foi o diálogo do Joãozinho, influenciado pelo Alexandre, né? Para poder tentar quebrar um pouquinho essa coisa do Adelino que estava todo retraído. E nessa conversa do Joãozinho com a mãe, né, você percebe que a conversa é com a mãe. O pai é meio que está meio de lado, continua pensando nas coisas dele. Aí o Adelino meio que sorri com essa atitude do Joãozinho e fala, e lembra do Joãozinho, não, eu estou feliz aqui em casa também, lembra aquele dia que a gente foi passear e tal, não sei o quê, e começa um diálogo com a família novamente, que faz com que ele consiga elevar um pouquinho a vibração dele. E aí, então foi aqui que aconteceu isso, né? Quando ele levanta, o Joãozinho pede para que o pai vá com eles fazer a prece à noite. Eles fazem a prece à noite todos juntos, e ele pede para o pai fazer a prece juntos. E aí o pai fala que vai fazer sim, e nessa hora ele já fala ele já pede desculpa para a esposa, falando que ele estava muito preocupado, que ele tem sonhado recorrentemente o mesmo sonho. O sonho dele, ele está andando em qualquer lugar, e de repente aparece um mendigo pedindo alguma coisa para ele. E quando ele se aproxima, ele tem um medo tão grande, uma revolta tão grande, que ele foge. E parece que essa pessoa quer tirar a vida dele. Esse mendigo que ele vê no sono, nada mais é que é o Segismundo, que tenta se aproximar dele para conversar com ele, para poder pedir que ele perdoe. E com isso eles consigam voltar como pai e filho. Mas ele vê como um mendigo que quer tirar a vida dele. Lembrando, né, daquilo que aconteceu na existência anterior. E aí a esposa até pergunta se ele não precisaria procurar um médico. Ele fala, não, acho que não, acho que eu vou conseguir superar e resolver essa história toda. E aí na noite, na hora de dormir, o menino espontaneamente lembra do papai dele, né, vamos lá rezar com a gente. E aí no momento que eles oram, no livro fala que ele está representado também, uma luz muito forte, né, emanando da Raquel. E durante a prece, toda a espiritualidade que estava ali para auxiliar, essa aqui é a avó da Raquel, estava ali para auxiliar, para poder equilibrar, já começar a equilibrar o casal. Aqui que começa todo o trabalho para que para que Adelino possa vir a receber o Segismundo. E aí quando eles saem do corpo físico, né, a gente percebe os dois dormindo aqui ainda, a Raquel, feliz da vida por ver a avó, e ele já preocupado. Né? Será que eu vou ver de novo aquele mendigo? E aí, você percebe, obviamente, até a Raquel é um pouco mais luminosa que ele, né? Não parece tanto, mas o livro escreve bem, que a Adelina tem uma feição mais preocupada, mais soturna, vamos dizer assim. Então, quando ele sai. E aí, quando ele vê o Segismundo, ele solta um grito enorme, de novo, de medo, e aí aparece Alexandre para ele. Quando Alexandre aparece, ele associa Alexandre à prece que o menino fez e acha que ele é um anjo. E nesse momento que ele acha que ele vê Alexandre como um anjo, Alexandre pergunta o que está acontecendo. Ele fala do homem que está ali perto, que ele tem medo e que ele acha que quer tirar a vida dele. E Alexandre lembra para ele onde está a solidariedade com as pessoas que precisam. Por que repelir esse irmão que precisa da sua ajuda? Então foi assim a conversa com os dois. E nesse momento, onde o Adelino cai de joelhos frente ao anjo, que aqui no caso era Alexandre, o Adelino aceita a aproximação de Segismundo. E Segismundo pede perdão pelo que fez e agradece
a oportunidade que ele virá a dar para ele. E no momento que Adelino aceita a aproximação e Segismundo consegue beijar na mão, está retratado aqui nessas coisinhas caindo do corpo de Adelino, é como se ele se livrasse de toda aquela vibração pesada que ele estava, porque houve um perdão real. Nesse momento, Adelino conseguiu aceitar Segismundo, não mais como aquele inimigo antigo que o matou, mas como um filho que virá a nascer através dele. Óbvio, isso não é uma coisa de 10 minutos, né? É uma coisa que foi sendo preparada para que se chegasse nesse corpo e pudesse acontecer isso. Então Segismundo pede perdão e nesse perdão sincero, Adelino muda a vibração e consegue aceitar Segismundo. E aí, depois disso, todos saem, foi só isso que foi feito, né? Todos saem da casa nesse momento felizes, porque eles conseguiram dar o primeiro passo, que era o passo primordial para que todo esse processo começasse. E aí, André Luiz, ele acha estranho, né? Poxa, mas por que tanto trabalho para convencer o Adelino de receber um filho que ele já tinha planejado, ele tinha que receber, a gente perde tempo com ele? Mais ou menos assim que ele falou. E os espíritos, Alexandre explica para ele que o estado mental do Adelino não deixava que houvesse a reprodução. Ele matava qualquer possibilidade de que houvesse a fecundação da esposa com o pensamento dele. Então, se não tivesse aceitação, se não tivesse o acolhimento, aquele nascimento jamais aconteceria. E aqui é interessante, aqui já é no outro dia, vocês veem que a disposição da família já é outra. Ele está vendo um mapinha aqui de DNA, mais ou menos, cromossomos. E já está planejando mais ou menos como é que vão ser as coisas. André Luiz não entendia nada do que estava acontecendo aqui, a gente muito provavelmente não entenderia também. Mas Alexandre já estava começando a planejar aqui como é que seria o corpo do Segismundo. E aqui já é uma outra. Aqui já começou o processo de fecundação, aqui é exatamente a mentalização. Mas já começou todo o processo que a gente vai ver depois da fecundação, da relação sexual e assim por diante. E aqui é a mentalização do perispírito, onde os espíritos construtores, mais Segismundo, aqui é interessante que eles pedem o auxílio de Segismundo para mentalizar a forma perispiritual do neném, para que ele possa auxiliar nesse processo. E aí a miniaturização do perispírito do Segismundo. E aí depois o Segismundo bebê é entregue para a avó, para a bisavó, a avó da Raquel, para que ela possa cuidá-lo e logo depois levá-lo para a Raquel e para Adelino. Percebam que eles estão aonde? No quarto. Eles estão no quarto, olha como é que o quarto ficou grande. É mais ou menos assim mesmo. Então, eles falam aqui que mais ou menos 100 amigos foram participar desse momento. E aí não é o momento onde há a intimidade do casal, é depois. Então os espíritos falam muito também que o momento da intimidade do casal é sagrado, desde que seja realmente um casal com disposições nobres, que estejam ali fazendo com disposições nobres, exatamente isso. Quando há um ou outro na devassidão, isso aí, essa barreira, não é, a barreira tutora não é dessa forma. Aí o André Luiz pergunta, mas se um só for devasso e o outro não, há proteção dentro de casa, por causa daquele que é correto, mas o cônjuge, que não é correto, está desprotegido dessa situação. Mas no caso dos dois aqui, onde há a corretude das ações, há proteção do relacionamento, mas depois a espiritualidade vem para auxiliar.
E eles falam que só pessoas que conseguiram conquistar, né, muitos amigos podem ter essa felicidade de ter essa companhia durante esse processo. E aqui, o momento onde a Raquel se ajoelha para receber o Segismundo. E no livro ele fala que além desses espíritos que estão aqui, espíritos bem superiores estão auxiliando também com frutos da família. E aí tem essa coroa, né, de rosas que vai chegando até ela. E aí no momento que Adelino fica junto dela, ela aperta o Segismundo no copo, e nesse momento a ligação perispiritual da Raquel com o Segismundo, antes mesmo da ligação lá no corpo dela. Então eles se juntam, não se juntam, eles se ligam perispiritualmente para que aquela encarnação possa se processar. Bonito, né? E aqui, voltando ao quarto da Raquel, ainda dormindo, o que o Alexandre está fazendo aqui? Quem sabe? Está acelerando Isso. Ele está escolhendo qual espermatozoide é o ideal para fecundar o óvulo da Raquel, para que todo aquele planejamento do corpo e assim por diante possa ser seguido. E aí André também pergunta, mas e a hereditariedade não funciona? Funciona. Né? Então, desses milhões de espermatozoides que tem aqui, qual desses é o ideal para fazer aquilo que a gente precisa? Né? Ele usa magnetismo. Isso, ele usa o magnetismo para poder acelerar o bichinho lá. Né? Então, ele identifica. Ele identifica. Por isso que ele estava estudando antes. Isso, estudando antes. E aí ele consegue identificar qual que tem que chegar lá. E aí depois segue toda a questão de hereditariedade do corpo físico, mas com o molde do perispírito do próprio Segismundo, que é ele que vai moldar o corpo também. Então tem toda essa relação aí. E aí, na fecundação, a ligação inicial, né, onde o espírito se liga ao corpo. E aí começa toda a divisão celular para poder gerar o bebê. E é por isso que a gente faz essas campanhas contra o aborto, para que as pessoas, a partir deste momento, percebam que é uma vida. Olha todo o trabalho que a espiritualidade teve antes, né, para poder preparar, auxiliar, ajudar, empurrar, para que chegasse nesse momento. E a partir daqui, é só uma questão de divisão de célula. A vida já foi. E depois de 9 meses, eles terminam o acompanhamento. Estão vendo que a gente está no hospital aqui. Onde? Foi? No Rio de Janeiro. E aí eu já não sei. Onde, através de todo esse trabalho da espiritualidade, Segismundo consegue reencarnar para começar a sua vida junto à família que ele escolheu, que ele precisava para poder trabalhar nessa encarnação. E a gente lembra daquela frase onde Kardec pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, né? Olha o tanto que a espiritualidade influenciou para que tudo isso acontecesse. E aí, pessoal, a gente começa a conseguir entender algumas coisas, aceitar melhor outras e explicar quase tudo o que acontece. Essa moça aqui, ela foi uma das que teve crianças com microcefalia, gêmeos. Essa tem microcefalia, essa não. A medicina está estudando. Por que isso aconteceu? Como que o vírus não pegou nas duas? A gente consegue explicar um pouquinho. Essa criança precisava disso nessa encarnação. Essa criança, não. Talvez eles tenham vindo gêmeos, porque esse aqui vai ajudar bastante essa. Obviamente, esse aqui está muito mais desenvolvido que ela, né? Então,
a gente começa a entender algumas coisas que acontecem por aí e a gente começa a não precisar se revoltar. É óbvio que a gente fica condoído, é óbvio que a gente fala, puxa vida, que difícil deve ser, mas a gente tem que começar a entender que faz parte de um plano, faz parte de uma necessidade que aquela família tem, que aquelas crianças têm, de viver aquilo. Não tem castigo aqui, não existe isso. A gente começa a entender, eu coloquei o Stephen Hawking aqui como um exemplo só, mas entender que não é porque eu nasci com uma certa deficiência, a deficiência dele não é fácil, que eu não vou ter uma vida útil, que eu não vou ter uma vida produtiva, e não é porque eu tenho uma pessoa que é assim que eu preciso discriminar e falar que ela não vai servir para nada, ou me revoltar porque aquela pessoa nasceu daquela forma. O que é um corpo perfeito, pessoal? É um corpo que agrada namorados, amigos e a moda, que é o que está ali. O que é um corpo perfeito? Forte. Que tipo? Sadio. Sadio. Então, vamos olhar o que a gente tem feito. A gente conhece muitos casos, talvez não tão próximos, mas a gente vê muitos casos aí, que fazem de tudo para ter um corpo do jeito que ela ou ele acha que é o ideal. Então a gente vê pessoas que se fazem milhares de cirurgias plásticas para parecer a Barbie, para parecer o Ken, né? Tem que acertar isso, acertar aquilo. Tatuagem. Tatuagem não é uma coisa tão invasiva, né? A magreza excessiva, exatamente. Então, qual que é o corpo perfeito? É o corpo que a gente escolheu para viver essa encarnação. Temos que cuidar dele? Temos. Mas não vamos exagerar. Não vamos viver em função do nosso corpo, porque o que a gente tem que cuidar é o espírito, e o corpo é importante para que o espírito possa se desenvolver. Então a gente precisa cuidar dessa forma. Oi, né? O corpo é o meio de manifestação de Exatamente. Porque Jesus já dizia, né? É o templo do Senhor. É a mais importante moradia que nós temos. Então a gente precisa cuidar, precisa fazê-lo funcionar bem, mas não viver em função disso. Não E essa... voltar antes, né? Oi? E não voltar antes. Exatamente. E não se revoltar com aquelas dificuldades que a gente tem em termos do nosso corpo físico, em termos da nossa vida como um todo. Cuidar bem dele, né? Cuidar bem dele. A gente planejou a família que a gente viria, a gente planejou o trabalho que a gente teria, em grandes moldes, né? A gente planejou os amigos que a gente ia reencontrar, né? Porque a gente está se reencontrando para poder continuar vivendo. Oi? Os filhos, principalmente. Então, é isso que a gente tem que se apegar. Aceitar o que a gente tem e buscar melhorar a nossa vida, obviamente, para que tudo isso seja melhor. Dúvidas? Comentários? Então, ficamos por aqui hoje. Boa noite e até a próxima.